Olá, boa noite. Hoje consegui entrar às 8h30. Não acabou a energia, não fiquei sem luz, tá tudo funcionando. Eu acho que tá, né? Pentei até o cabelo hoje, gente. Geralmente eu venho com o cabelo bagunçado. Hoje eu pentei os meus cabelos, passei até perfume hoje. A iluminação tá aquela beleza. Mas vamos lá, vou tentando melhorar aqui a iluminação para ver se fica mais bonitinho. O assunto hoje é muito legal. Diogo, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, boa noite. Deixa eu arrumar essa luz aqui. Vai ficar melhor. Acho que eu vou ter que descer. Vamos lá. Ai, não é porcaria. Tá mesmo porcaria. Aí vamos lá. O importante é o assunto. A gente, mesmo que tiver escurinho, a iluminação não tiver lá aquelas coisas, o importante é o assunto que a gente vai falar hoje, que é sobre comunicação assertiva. Pois é, o que nos diferencia, né, dos animais lindos, dos cachorrinhos, dos gatinhos, o que nos faz diferente? A gente tem o poder da comunicação, né? Nós temos a linguagem. E deixa eu fixar. Qual que é o assunto de hoje, né? Comunicação assertiva. E para falar de comunicação assertiva, antes eu tenho que falar, deixa eu fixar o comentário, gente, aí fixei. Comunicação assertiva. Antes de começar a falar o que é a comunicação assertiva, é preciso falar o que não é, o que é comunicação disfuncional. Mas, Zélia, consegui hoje, viu? Hoje não, entrei no horário hoje, consegui, não acabou a energia. Então bora falar, né, gente? Vamos começar o assunto. Esse vídeo vai ficar gravado lá no IGTV. Se Deus quiser, eu sou uma pessoa de fé, né, gente? Eu tô sempre assim, se Deus quiser, vai dar certo, é uma pessoa de fé. Porque não é sempre que o Instagram deixa eu salvar o vídeo. Da outra vez eu consegui. Na última live, a live de segunda-feira, eu consegui, que a gente falou da diferença de autoestima e amor próprio, eu consegui salvar a live tá lá no IGTV, tá lá no meu canal do YouTube também, o link do meu canal do YouTube tá na bio aqui do Instagram. Beleza, Zélia? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? A imagem tá boa? A comunicação tá boa, já que a gente vai falar de comunicação assertiva, né? Já que o assunto hoje é comunicação assertiva, espero que a minha comunicação, que o áudio, que a imagem e que a internet aguente até o final. Então, bora lá, vamos sem mais delongas, sem ficar enrolando muito. Gente, eu tô com calor, acredita? Eu coloquei, tô de blusa de lã, me lasquei, tô com calor. E pior que eu só tô com ela, ainda pra tirar, que eu só tô com ela. Então vamos lá, como eu comecei a falar, pra gente falar de comunicação assertiva, a gente precisa primeiro falar o que não é comunicação assertiva, né? Que é a comunicação disfuncional. A comunicação disfuncional tem a comunicação passiva, a agressiva e a passivo-agressiva, tá? O que é a comunicação passiva? A comunicação passiva é aquela pessoa que engole sapo. Sabe aquela pessoa que engole todos os sapos, mas ela não quer criar conflito, ela não quer causar dor na outra pessoa, então ela não consegue se posicionar. E aí ela acaba engolindo todos os sapos e vai guardando aquilo dentro dela. A comunicação agressiva é aquela pessoa essa é aquela que dispara sapo, né? Aquela que gospe
cospe sapo, cospe, sei lá. Aquela pessoa que abre a boca, pula sapo de dentro, porque se tem alguém que engole sapo, tem uma outra, né, que tá só, né, cuspindo todos os sapos. É aquela pessoa que é muito crítica, que critica tudo e todos. É aquela pessoa que é arrogante, tem aquele ar de superioridade. É aquela pessoa que ela fala assim, ó. Detesto gente lerda. A pessoa quando tem essa fala, detesto gente lerda, você pode ter certeza que ela tem uma comunicação agressiva. Ela não consegue expressar, ela não consegue passar para o outro de uma forma clara o que ela deseja, o que ela precisa. Então, por isso ela usa, quando a pessoa fala assim, detesto gente lerda, você pode ter certeza que ela tem uma comunicação agressiva, ela é arrogante, ela é crítica, ela vai passar por cima. E tem a pessoa que tem a comunicação passiva-agressiva. A pessoa passiva-agressiva é, ora ela engole sapo, ora ela gospe sapo. É aquela pessoa que te dá umas ferpadas, mas com cara de docinho, sabe? Ela faz aquela cara de docinho, mas ela te dá umas ferpadas. Então, é o passivo-agressivo. É a pessoa que tem a comunicação passiva-agressiva. Geralmente, a pessoa que tem essa comunicação passiva-agressiva, o que ela usa? Qual que ela usa muito o artifício do sarcasmo. Ela acaba sendo sarcástica, porque o sarcástico, ele dá aquela alfinetada, mas assim, com uma piadinha, com um jeitinho engraçado, sabe? Que os nossos humoristas, né? Os nossos humoristas usam muito esse tipo de comunicação, usa muito sarcasmo. Aí acaba para denegrir, né? Denegre a imagem de outra pessoa para aquilo virar uma piadinha e todo mundo dá risada. Eu vou dar um exemplo de sarcasmo, dessa comunicação passiva-agressiva. Uma vez eu tava, não faz muito tempo não, eu tava em uma denominação religiosa, que eu não vou falar qual, eu tava lá, eu fui lá só para visitar mesmo, fui algumas vezes, e tava lá, falei, deixa eu ver aqui, né? Me indicaram, não, vai lá, que não sei o quê. Tem, né, algumas pessoas que vão falar que é bacana. Eu falei, não tô fazendo nada mesmo, como eu gosto de conhecer lugares assim diferentes, eu fui. Tava lá nesse lugar, e a pessoa que tava lá na frente, o pregador, de repente, ele teve a infeliz ideia de contar a seguinte piada. Tava lá no meio da pregação dele, ele começou, sabia que as mulheres vão dominar o mundo? E sabe por quê que as mulheres estão demorando tanto para dominar o mundo? Porque elas ainda não conseguiram decidir que roupa usar. E aí tava cheio, eu tava bem no fundo e tava cheio assim na frente. Aí todo mundo começou a dar risada. Eu olhei aquilo e eu falei assim, não tô ouvindo isso. Não estou ouvindo isso. Uma piadinha contando, sarcástica, né? Falando da mulher, que a mulher vai dominar o mundo, que ela só não dominou o mundo ainda porque ela não conseguiu decidir que roupa que ela vai usar. Ou seja, é uma piadinha sarcástica, denegrindo a imagem da mulher. E a maioria que tava naquele local sem noção, Andréia, bem sem noção mesmo. E a maioria das pessoas que estavam lá naquele lugar, nessa denominação religiosa que estavam lá, eram mulheres. E elas riram. Eu fiquei assim, horrorizada. Na hora, quase que eu levantei e fui embora. Até hoje eu me pergunto por que será que eu não me levantei e fui embora, mas eu fiquei. E aí o pregador foi falando, e o pregador tinha esposa, tinha filha. E aí eu fiquei observando bastante aquela comunicação, como a comunicação sarcástica, esse passivo-agressivo, ele agride e a pessoa não percebe que está sendo agredida, né? As mulheres que estavam ali, eu percebi, aquilo foi uma agressão. Aquilo foi uma agressão. Se a pessoa fala assim, as mulheres vão dominar o mundo, né? Significa que quem domina são os homens, né? Fica subentendido, as mulheres ainda vão dominar o mundo, então fica subentendido que quem manda são os homens, né? Mas as mulheres, elas ainda não dominaram o mundo porque elas ainda não conseguiram se decidir que roupa usar.
sabe? Eu me senti ofendidíssima. Eu falei, gente, né? Eu vim aqui porque me falaram que tinha uma palavra legal, uma palavra de acalento para alimentar minha espiritualidade. Eu sou obrigada a ouvir isso. E todo mundo riu. E todo mundo riu. E o quanto a gente está acostumado com esse sarcasmo, né? Essa comunicação passiva-agressiva que no fundo é arrogante, porque arrogância é isso, né? Arrogância é você mostrar uma superioridade, mostrar um poder, né? Ferindo, né, a outra pessoa, tentando intimidar a outra pessoa e diminuindo a outra pessoa, seja ela qual for, né? Seja ela qual for. Essa comunicação passiva-agressiva que, que, é, que magoa, que ofende, que machuca o outro, sabe? E o que eu tô querendo dizer com tudo isso, né? Comecei falando da comunicação assertiva, e para explicar o que é uma comunicação assertiva, eu fui falar do que é a comunicação disfuncional, que é o passivo. Voltando na comunicação passiva, a pessoa que é passiva, que ela aceita tudo, que ela engole todos os sapos, geralmente o que acontece com essa pessoa? A pessoa que tem a comunicação passiva, ela tá sempre convivendo com pessoas que têm a comunicação agressiva. É impressionante, parece que chama. Ela tá sempre com pessoas, e aí que você escuta a pessoa que tem uma comunicação agressiva falar, eu não gosto de gente lerda. Porque o gente lerda, para a pessoa que tem a comunicação agressiva, é a pessoa que tem a comunicação passiva, né? Que ela demora para se posicionar, que ela tem medo de machucar o outro, ela não gosta de conflito, ela não gosta de entrar em conflito, então ela acaba não se posicionando. Só que, olha que engraçado, a pessoa que tem uma comunicação externa passiva, o que ela está escondendo? A comunicação agressiva que ela tem com ela mesma. Porque se ela não se posiciona, né? Se alguém fala alguma coisa para ela em que não foi legal, ela não se posiciona, ela foi agressiva com ela, né? Então ela tem raiva. Oi, Leda, tudo bem? O abusivo e o codependente, exatamente. Mas o que acontece? A pessoa que tem a comunicação passiva, o que ela precisa aprender? Ela precisa se posicionar. E por que ela acaba sempre atraindo pessoas para ela, pessoas que têm essa comunicação agressiva? É porque ela fica atraindo isso para machucar, para ferir, para ser abusiva? Não. Por quê? Porque ela precisa aprender a se posicionar. Porque ela precisa aprender a se comunicar. Ela precisa aprender a ter a comunicação assertiva. Assim como a pessoa que tem a comunicação agressiva, ela tá sempre convivendo com pessoas que ela diz ser lerda, que é a pessoa que tem a comunicação passiva. Por quê? O que essa pessoa que tem essa comunicação agressiva precisa aprender? Precisa aprender a ter uma comunicação assertiva, a passar para o outro aquilo, né? As expectativas, o objetivo, comunicar de uma forma clara e objetiva para que o outro entenda. Então, a pessoa que tem a comunicação agressiva, ela está sempre convivendo com pessoas que têm uma comunicação passiva, para ela aprender a regular, a modular a comunicação dela, aprender a ter uma comunicação passiva. E vice-versa, a pessoa que tem uma comunicação passiva também precisa aprender a se posicionar. E tudo que uma pessoa que tem uma comunicação passiva não quer é encontrar uma pessoa agressiva na frente, uma pessoa que tem uma comunicação mais incisiva, mais agressiva. Ela não quer isso na vida dela de jeito nenhum, ela foge disso. Mas é tudo que ela precisa disso. E a pessoa agressiva também, a pessoa que tem essa comunicação agressiva, a pessoa que é crítica, a pessoa que tem essa arrogância, né? Ela encontra tudo que ela não quer, é uma pessoa passiva na vida dela, porque ela vai ser obrigada a olhar para dentro dela, provavelmente igual o passivo. A pessoa que tem uma comunicação passiva com o externo
Dentro dela, a comunicação interna dentro dela provavelmente é agressiva. Provavelmente é agressiva. Ela é muito crítica com ela mesma, ela se abusa, ela acaba sendo arrogante com ela mesma. E aí por isso que ela detesta quando tem uma pessoa que é agressiva, ela odeia porque ela tem que olhar para ela mesma. Porque antes da minha comunicação ser com outro, a minha comunicação é comigo mesmo. E a pessoa que tem uma comunicação muito agressiva com o outro, quando ela fala detesto gente lerda, o que ela tá comunicando? Que história que ela tá contando dela mesma? Que ela se sente muito passiva, que ela se obriga o tempo todo a se posicionar, que ela se obriga o tempo todo, ela não aceita que dentro dela tem uma energia um pouco mais passiva, então ela fica esbarrando nesses dois polos. Todo mundo acaba esbarrando nesses dois polos. Às vezes a comunicação passivo-agressivo é a pessoa que está buscando o equilíbrio. A pessoa ela tá buscando equilíbrio, então ela tem essa comunicação passiva-agressiva, ora passiva, ora agressiva, e é ruim, ainda é disfuncional, mas já é um pouquinho, um passo, um degrauzinho melhor a mais do que só a comunicação passiva, nunca se posicionar, ser a passivona, né? Que a vida não anda, as coisas não vai porque a pessoa não se posiciona, ou a pessoa que é muito agressiva, que ninguém quer ficar perto dela porque ela leva tudo no chute, no pontapé. A pessoa que tem uma comunicação passiva-agressiva ainda é um degrauzinho melhor, é um passo a mais para a pessoa poder chegar na comunicação assertiva. O que é a comunicação assertiva? A comunicação assertiva é quando você tem por objetivo alinhar as expectativas. Alinhar as expectativas, alinhar os objetivos, e é quando você consegue expressar de forma clara, expressar de forma honesta, concisa e sem ferir os direitos ou a individualidade do outro. Isso quando você está se comunicando com o outro. Agora, quando você está se comunicando com você mesmo, o seu diálogo interno, também precisa acontecer isso. Precisa acontecer. Peraí, quais são as minhas expectativas em relação a tal situação? Né? Quais são os meus objetivos em relação a tal situação? E avaliar isso. Quando a gente avalia isso, a gente consegue ter essa comunicação assertiva com a gente mesmo. Que daí primeiro a gente precisa ter com a gente, para depois a gente poder depois comunicar para o outro. Porque se eu ainda não tenho isso bem resolvido dentro de mim, se eu ainda não consigo olhar para dentro de mim e ter essa comunicação assertiva comigo, se não está muito claro para mim o que eu quero e quais são as minhas expectativas, como é que eu vou comunicar para o outro, né? E com todos esses modelos de comunicação que eu falei, por que é tão importante a comunicação? A comunicação com a gente e a comunicação com o outro. Porque nós somos seres relacionais. Nós somos seres que se relacionam. E a gente precisa desenvolver essa habilidade de se relacionar com o outro e desenvolver essa habilidade desse autodiálogo, né? Com esse diálogo interno com a gente. Gente, tô indo muito rápido. Alguém tem alguma pergunta? Porque hoje é assim, quando eu começo a falar, meu Deus do céu, eu acelero, eu vou que vou, engato aqui e vou embora. Alguém tem alguma pergunta? Tá claro? Faz sentido? Como é que é ouvir isso? Alguém tem alguma experiência para me contar sobre isso? Falem comigo, pessoas, não me deixem falando sozinha. Senão meu raciocínio vai longe, gente. Eu vou falando, vou falando, vou falando, vou falando, meu tom de voz vai subindo, porque eu quero falar, e vai que vai. Então, gente, alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida sobre essa questão da comunicação? Eu tô olhando para vocês, eu tô olhando aqui para minha colinha, tá? Porque se eu não sigo um roteiro, eu vou falando e vou ligando ponto A com ponto B, então eu tô aqui seguindo um roteiro.
Oi, Andréia, eu o quê? Gente, qual que é o tipo de comunicação de vocês? Vocês já se observaram? Faz sentido, Leda? Legal. Vocês já se observaram como é a comunicação de vocês? Eu vou falar a minha comunicação. Minha comunicação sempre foi passiva. Sempre foi passiva, sempre fugi de conflito. Sempre fugi do conflito. Dava um boi e uma boiada para não entrar em conflito. Passiva, Leda, é o meu também. O meu também. Agora que eu tô no passivo-agressiva, que eu tô indo pra comunicação assertiva, tô aprendendo a me comunicar assertivamente, expressar expressar as minhas expectativas e os meus objetivos, para mim, em primeiro lugar, e para os outros. Andréia, comunicação de casal, se não for assertiva, bagunça tudo. Exatamente, exatamente isso. É isso aí. E precisa estar sempre alinhando, né, André? A comunicação de casal, meu Deus, precisa estar sempre alinhando, porque no relacionamento afetivo é onde a gente ali fica mais batendo a gente dá de cara, porque o outro acaba sendo um espelho, né, das nossas dores, das nossas expectativas, e às vezes a gente tem expectativas que a gente não comunica para o outro, né? Às vezes tem expectativas que a gente não comunica nem pra gente. A gente não comunica, a gente nem sabe quais são as nossas expectativas em relação àquele relacionamento e a gente não consegue nem comunicar para o outro, né? E observar isso e entender como é que é a forma de comunicação do outro, se o outro tem essa comunicação mais passiva, se ele aceita tudo só para não ter conflito, ou se ele tem uma comunicação agressiva muito crítica, que critica tudo, aí você precisa entender que ele está sendo crítico, que para você não levar para o lado pessoal, para você entender que é uma dor da outra pessoa, que ela está criticando, 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 porque existe uma dor dentro dela, que não tem nada pessoal, não é em relação a gente, né? E a gente observar muito nos ambientes, nos lugares onde a gente está, com as pessoas que a gente convive, a forma de comunicação. Se você percebe que a pessoa tem uma comunicação mais passiva e você já tá esse degrauzinho a mais na comunicação assertiva, observar, deixar essa pessoa à vontade, mostrar para ela que tudo bem, ela pode se posicionar, é seguro ela se posicionar, né? E a pessoa agressiva também, a pessoa que tem essa comunicação agressiva e você perceber que ela tá criticando demais, que ela tá arrogante demais, que ela quer intimidar o outro, que ela quer, sei lá, tá tentando diminuir o outro, e se você perceber que a pessoa tá com você, tá com esse sentido, né, em relação a você, tá querendo te intimidar, tá querendo te diminuir, muito crítica, quando você consegue, tem uma noção de comunicação assertiva, você consegue perceber que não é pessoal, né? Que ela tá tentando te diminuir, ela tá sendo sarcástica, tá tentando te intimidar ou intimidar alguém, ela tá falando dela mesma, ela tá falando de uma dor dela, né? Porque a comunicação disfuncional é isso. Quando a gente fala, na nossa fala, na nossa comunicação, a gente está contando uma historinha. O tempo todo a gente está falando da gente, o tempo todo a gente está contando o que passa dentro da gente. O tempo todo a gente está contando o que a gente pensa. O tempo todo a gente está contando das nossas dores e a gente não percebe. Autoafirmação, né? Isso, Leda, exatamente. Autoafirmação, só que uma autoafirmação em detrimento da outra pessoa, né? Da vulnerabilidade da outra pessoa, né? E a pessoa que tá brigando, que tá gritando, que tá criticando, na verdade ela tá pedindo socorro. Socorro, tem uma dor aqui dentro de mim que eu não dou conta, né? E se ele encontra com uma outra pessoa que tem a comunicação passiva, que leva tudo pro lado pessoal, que não quer se posicionar, que acaba engolindo aquilo que engole aquele sapo, que faz o mal, de todas as posições, de todos os jeitos, a comunicação é péssima, né? O passivo tá engolindo tudo aquilo, porque não é porque a pessoa falou alguma coisa, foi agressiva com ela, ela sorriu e acenou, ela fingiu que não sentiu, que ela não sentiu, ela sentiu. Só que daí ela foi agressiva e arrogante com ela mesma, engoliu aquilo, como se ela fosse superior, como se aquilo não atingisse ela. Às vezes tem coisas que nos atingem que a gente precisa verbalizar, porque quando a gente engole aquilo,
A gente tá sendo arrogante com a gente mesmo. Só que é o seguinte, esse verbalizar, quando a pessoa foi agressiva, quando a pessoa, né, te diminuiu, te intimidou, diminui no outro, porque se sente inferior e diminui para igualar. Na verdade, não é nem pra se sentir superior mesmo, não é nem para igualar. É para se sentir superior mesmo. É como se fosse. A imagem que me vem na cabeça são duas pessoas se afogando. Sabe quando tem duas pessoas se afogando e uma fica subindo na cabeça da outra, né? Uma fica subindo na outra para poder respirar, né? Na verdade, ela tá tentando sobreviver e não tá nem aí se o outro tá se afogando. Não tá nem tentando igualar, ela tá tentando ser superior mesmo, né? A imagem que me vem na cabeça é essa, sabe? E perdi o raciocínio, mas voltamos lá na comunicação assertiva. E aí quando a gente começa, quando a gente sai desse modo observar, quando a gente sai não, quando a gente entra nesse modo, observar qual é a minha comunicação e qual é a comunicação do outro. Observar como é a minha comunicação interna, como é que eu tô me comunicando comigo mesmo, se eu tô alinhando as minhas expectativas, se tudo aquilo que tá na minha vida tá alinhado com as minhas expectativas, tá alinhado com aquilo que eu desejo ou não. A comunicação assertiva, o que ela expressa? Ela expressa que a pessoa tem uma segurança, que ela tem uma segurança para agir, que ela tem uma segurança que ela é um bom comunicador, tá? Mas como eu estava dizendo, a gente na nossa fala a gente conta uma historinha. Seja a pessoa que tem a fala, a comunicação passiva, seja a pessoa que tem uma comunicação agressiva e seja a pessoa que tem uma comunicação passivo-agressiva. O que essas três comunicações tá contando pra gente? Essa pessoa tá contando, eu não consigo confiar nas pessoas. Eu não consigo confiar nesse mundo e eu também não consigo confiar em mim mesma. Sabe por quê? Porque lá na segunda infância, depois dos 5, 6 anos, até mais ou menos uns 12 anos, é a nossa segunda infância. Nessa segunda infância é quando a gente precisa de segurança emocional, a gente precisa de um porto seguro. E as pessoas que precisam dar isso pra gente são os nossos pais, os nossos cuidadores. É onde a gente precisa, é onde a gente tem a nossa base, né? E quem de nós teve isso? Poucas pessoas teve esse privilégio, porque estamos todos aqui nesse mundão de meu Deus sobrevivendo, né? Os nossos pais, os pais dos nossos pais e assim sucessivamente. Para a maioria das pessoas, bem maioria mesmo, a maioria esmagadora, essa base, esse porto seguro, onde a pessoa pôde construir, ter uma base de todo o sistema emocional dela, faltou, ficou com uma brecha, ficou com um buraco. Então, o que essa pessoa traz? Ela traz a sensação de que o mundo não é um lugar seguro. Eu não posso confiar nas pessoas. As pessoas não são boas, entende? E aí, a gente na segunda infância, qual que é a estratégia que a gente, que a gente constrói pra gente para poder sobreviver? Às vezes a pessoa vai mais por passivo, deixa eu ficar aqui mais quietinha. Se eu não criar muito conflito, se eu não me posicionar, eu vou ficar aqui quietinha, então é menos perigo para mim. Então, né, o risco é menor. E a pessoa que tem a comunicação, que desenvolve a comunicação agressiva, é aquela que bate o pé e põe todo mundo para correr. Porque daí também o risco é menor, né? O risco é menor. Ou seja, ambos, né, estão buscando uma autoafirmação, um lugar seguro, um porto seguro. Mas elas ainda não encontraram. Por quê? Faltou uma base, faltou um lugar, faltou esse porto seguro para ela poder desenvolver. E quando tem essa falha na nossa construção do nosso emocional, essa falha ela só pode ser fechada porque ficou um circuito aberto.
Para poder fechar, para poder curar essa lesão desse porto seguro, que não houve, que não teve, é como uma casa, né? Você constrói a casa, precisa fazer uma base sólida para você levantar a estrutura da casa, para a casa não cair, né? Para a casa não ter trinco, para a casa não cair. Então precisa de uma base sólida. E a pessoa construiu essa comunicação passiva ou essa comunicação agressiva, são os tijolos, né? A casa que ela construiu, a estrutura que ela construiu, numa base que não é muito firme, numa base que não dá muita sustentação para ela. E para a gente poder romper, para a gente poder curar essa lesão no nosso sistema emocional, somente passando pelo processo de terapia. Você passa pelo processo de terapia, um processo de autoobservação, num ambiente seguro, num ambiente que vai te dar, que vai te proporcionar essa base sólida para você poder recuperar, para você poder olhar para essa lesão com muito amor e carinho, para você poder curar essa lesão e para você poder fechar. É como se você voltasse lá na segunda infância e recuperasse aquela base sólida para você poder reconstruir as suas estruturas, né? É como se derruba tudo e começa de novo, né? E isso só é possível fazer num ambiente seguro, num ambiente terapêutico, com uma pessoa em que você se sinta acolhida, confortável, que a pessoa vai te dar essa base, né? Com exercícios, enfim, com muita coisa que a gente, com todas aquelas as ferramentas que a gente usa em terapia, para a pessoa poder resgatar a confiança. Porque não adianta, a pessoa ela vai ficar batendo a cabeça, batendo a cabeça, batendo a cabeça e fica aí nessa loucura de que precisa ter autoestima, de que precisa ter amor próprio, mas não tem aquela autoconfiança. Essa autoconfiança é aquela base sólida, é aquele porto seguro que que só lá os nossos cuidadores, os nossos pais podem nos dar. E quando eles também não tiveram, provavelmente eles não tiveram, e como é que eles vão passar isso pra gente? Deixa eu ver o que a Lina tá falando. Ah, tá. Não, é a mesma coisa daquela hora. Eu já tinha lido. Então, essa base sólida, no ambiente terapêutico, ao longo da vida, sem precisar passar pela terapia, é possível? É possível. É possível. Porque você vai enfrentando os desafios e você vai vencendo os desafios, vai enfrentando os desafios e vai vencendo, mas para isso você precisa sair da vítima. Por que eu falei no começo? A pessoa que tem uma comunicação passiva, ela odeia, tudo aquilo que ela mais corre da vida dela é encontrar uma pessoa que tem uma comunicação agressiva. E ela encontra pessoas que têm uma comunicação agressiva, não é para ela fugir, é porque ela precisa aprender a modular a comunicação. Porque se ela convive só com pessoas que também são passivas, ninguém vai crescer, ninguém vai evoluir, ninguém vai aprender nada, não vai ter desafio para ela enfrentar, né? Para ela poder romper aquilo. Então, quando a pessoa tem a comunicação passiva, a estrutura da comunicação passiva que ela desenvolveu como um porto seguro para ela, dentro dela, que ela consegue, né, sobreviver. Não é nem viver, é uma sobrevida. Então, o que acontece? Ela encontra pessoas que têm a comunicação agressiva para ela enfrentar esse desafio e romper e crescer. E ao contrário também, a pessoa que tem uma comunicação agressiva, ela vai estar sempre encontrando pessoas que têm uma comunicação passiva. Para quê? Para ela ser mais crítica ainda? Para ela ser mais arrogante? Para ela, né, intimidar a outra? Não. É para ela enfrentar aquele desafio que ela fala, eu não gosto de gente lerda. Opa, pera lá, tem uma coisa aqui. Qual que é o meu desafio? O meu desafio é melhorar a minha comunicação. Se a pessoa a pessoa não quer conflito, eu tô percebendo, então eu não vou chegar metendo os dois pés no peito da pessoa e esmurrando a porta, né? Deixa eu observar como é que é aqui o terreno
E aí eu vou enfrentar esse desafio porque eu tenho que, pera lá, eu posso ter uma comunicação mais tranquila. Vai ser um desafio? Vai. Porque a estrutura da comunicação agressiva foi o jeito que a pessoa encontrou, foi uma estratégia que ela desenvolveu para poder sobreviver, tá? Então essa lesão que ficou lá no sistema emocional, no corpo emocional, que ela não teve essa segurança emocional quando na segunda infância, que faltou isso. Então é possível na fase adulta a gente enfrentando desafios e vencendo, enfrentando desafios e vencendo. E tem um caminho mais curto, que é a terapia. O caminho mais curto é a terapia. Você vai para a terapia, você passa por um processo terapêutico, você recebe novamente, você passa por esse local seguro, esse porto seguro, para você poder sentir confiança. Aí sim, aí você vai para a vida e você desenvolve uma nova estrutura, que é a comunicação assertiva. Começar a ter uma comunicação assertiva com você, porque o que a gente quer fazer? A gente quer falar, a gente quer expressar. A gente quer que as nossas expectativas sejam atendidas. E a gente tem o desejo, sim, de atender as expectativas do outro, né? Eu vejo, deixa eu ver o que a Leila tá falando, eu já concluo meu raciocínio. Eu só fui entender esse processo quando comecei a lidar com o feminino, assumir minha posição de igual em minha relação com o masculino. Isso, exatamente. É isso, só quando a gente sai disso. Engraçado que eu tava conversando isso com a minha filha hoje. Eu passei também por há muitos anos atrás, um homem bateu no meu carro. E assim, né, falou que ia pagar e não pagou e não sei o quê. E eu lembro que eu me senti muito mal, eu me coloquei numa posição inferior, eu me coloquei assim, ele só fez isso comigo porque eu sou mulher. Se eu fosse homem, se eu fosse homem, ele não ia fazer isso. Se eu fosse homem, ele não teria feito isso comigo. Se eu fosse homem, ele não teria sido, falou que ia pagar e depois não pagou nada, né? E um tempo depois, muito tempo depois, eu percebi que eu que estava inferiorizada, que era eu que estava me sentindo minoria. E quando eu me sinto minoria, quando eu me sinto inferiorizado, o que fica subentendido? Que o outro tem poder, que o outro pode mais do que eu, entende? E se eu me coloco numa posição de inferior, o que o outro vai fazer? Vai se aproveitar do poder dele. E mesmo que ele não se aproveite, eu vou entender que ele está se aproveitando. E aí foi nessa situação que eu falei, putz, o problema não é o outro me fazer minoria, o problema é quando eu me coloco como minoria, né? E quando eu luto pelos meus direitos de minoria, o que fica subentendido? Que o outro tem poder, entende? Mas enfim, é a nossa comunicação, né? É a nossa comunicação assertiva. E aí, vou falar das expectativas. Porque a gente quer sim, a gente deseja sim que tem situações em que a gente precisa sim. Como é que eu vou falar? Fugiu a palavra, gente. Quando a pessoa cria expectativas, a gente precisa sim suprir as expectativas do outro. E tem momentos em que o outro vai precisar suprir as nossas expectativas. Quando a gente entra num trabalho, quando você chega no local de trabalho, você precisa atingir as expectativas daquele trabalho. Quando você começa um relacionamento, o que você espera do outro? Né? Você espera carinho, atenção, proteção, companheirismo, parceria. E se o outro não atinge essas suas expectativas, não tem como, o relacionamento não funciona. Aí você vai falar, não, as expectativas são minhas, o outro não tem, né? Ele não tem que suprir as minhas expectativas? Espera lá, enquanto relacionamento, tem sim, tem um acordo. Existe um acordo, né? Do que eu posso, o que eu não posso dar. O outro vai aceitar ou não, né? Mas existe umas expectativas, sim. E precisa ser alinhado. Na comunicação assertiva, a gente alinha isso. A gente deixa claro, a gente alinha quais são as nossas expectativas em relação ao outro. E o outro também fala, comunica pra gente quais são as expectativas dele em relação a gente. E aí a gente passa essa informação pro outro com clareza, com objetividade, honestidade. A comunicação assertiva é aquela comunicação que a gente não tem reservas.
porque a gente já fechou aquela lesão lá do nosso emocional. A gente já tá bem com a gente já sabe o que a gente quer, a gente já sabe o que a gente pode entregar. A gente não tem medo de entrar em conflito, porque se o outro fala alguma coisa que, opa, isso não me desceu bem, eu vou saber comunicar isso para a pessoa respeitosamente. Eu não vou brigar, né? Ontem mesmo eu li a pessoa falou assim que quem responde instintivamente é bicho, é cachorro, né? Nós somos seres humanos, a gente não tem que sair latindo para os outros, a gente não tem que sair mordendo por aí. No primeiro momento, sim, no primeiro momento a gente, né, é o emocional que chega na frente, é o ego. Mas aí nós somos seres racionais, né? A gente não age por instinto, a gente respira, conta até 3, aí a gente, peraí, como é que eu posso resolver isso aqui da melhor maneira possível? Aí sim tem a comunicação assertiva. Oi, Paty, tudo bem com você? Ai, que gostoso você aqui de novo, aí, que legal, tô feliz. E então, gente, tudo bem até aqui? Eu vou falando e esqueço de perguntar, né? Ficou claro? A comunicação assertiva. E não adianta a gente ficar brigando com a gente, porque eu tenho que saber falar, porque eu tenho que saber expressar, porque isso é um processo. É igual eu falei. Existe sim, a gente tem esse buraco na nossa confiança, na nossa autoconfiança. Não é de um dia para o outro, é um processo, tá? Eu tenho a minha técnica que eu tô trabalhando agora. Beleza, Leda? Deu show de bola. Esse meu método que eu tô trabalhando agora, que eu comecei a trabalhar, que eu já tô testando faz um tempinho. Beleza, Zélia? Tá ok? Show de bola. Ficou claro, então, gente? Ficou claro o que é comunicação assertiva, né? O que é a comunicação disfuncional e o porquê que existe essa comunicação disfuncional e o porquê que é difícil, digamos, em termos assim, de a gente ter uma comunicação assertiva. Ficou claro, gente? Me digam, me digam. O meu método que eu tô trabalhando, que eu já tô testando faz um tempo, que dá muito efeito, que você não precisa ficar séculos fazendo terapia para você poder conseguir fechar essa lesão, esse buraco que ficou na sua autoconfiança, para você poder resgatar essa autoconfiança. Ficou claro, Leda? Show! André também ótimo. Beleza, show de bola. Nessa minha técnica, nesse meu método que eu estou usando agora, de 4 sessões de psicoterapia, nessas 4 sessões a gente já trabalha focado direto naquilo que você quer expressar. E junto com esse trabalho, eu vou observando, a gente vai trabalhando as historinhas, né, que a gente vem contando, e dentro dessas historinhas a gente vai ali trabalhando onde é que está a lesão, para ganhar autoconfiança. Porque tem 2 formas de trabalhar, né? Tem 2 formas de trabalhar. Ou você pode ir lá na infância, lá na segunda infância, e investigar, observar tudo aquilo que aconteceu para você poder curar, que eu acho um processo mais lento. Ou você pode já daqui para frente, o que eu quero? O que eu desejo expressar? Eu desejo expressar uma comunicação assertiva? Ok, eu desejo expressar isso, beleza, então eu vou parar de contar aquela historinha, que eu não tenho autoconfiança, e vou trabalhar isso. Eu desejo ser autoconfiante. Aí, com esse desejo da autoconfiança, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um trabalho de alinhamento de 30 dias, todos os dias um pouquinho. Né, Zélia? Zélia tá fazendo, né, Zélia? Tá aí alinhando todos os dias, né? Tá alinhando, fazendo alinhamento. E esse alinhamento é para quê? É para observar os pensamentos, as emoções, as palavras, ações e atitudes que a gente vai começar a criar, que a gente vai ter em relação focado naquilo que a gente deseja expressar. Então, se você deseja expressar uma comunicação assertiva,
Se você deseja ter clareza na sua comunicação, ok, então para que eu quero o que eu quero me sentir? O que eu quero sentir? Quero sentir alegria, eu quero sentir contentamento, eu quero me sentir uma pessoa mais confiante. Tá, quais são os pensamentos que eu tô tendo? Né? E você vai se observar. É um processo de observação. Sim, né, Zélia? Tá fazendo? Aê, que orgulho! É isso aí. Tá conseguindo? Tá observando, fazendo o processo de observação? Por isso que eu falo. São 4 sessões, uma por semana, uma sessão por semanal, e todos os dias alinhamento. Todos os dias. A gente fez uma lista, né, Zélia? Igual eu fiz com a Zélia. Uma lista pra ela observar. Peraí, que pensamento que eu quero ter? É fácil para mim se comunicar. É fácil para mim, eu consigo compreender o que o outro está querendo me dizer. É fácil para mim me comunicar sem levar para o lado pessoal. Então, pera lá, então são os novos pensamentos que eu quero ter. Então, quais são as palavras que eu vou usar? Quais são as emoções? Quais são as atitudes que eu vou ter em relação a isso? Se eu quero ter uma atitude de uma comunicação mais assertiva, o que eu vou fazer? Eu vou parar de ser reativa. Quando a pessoa me falar alguma coisa que eu senti aquele tum, doeu, tum, não gostei, antes de ou engolir a passiva ou vomitar na cara da outra pessoa de qualquer jeito, instintivamente, eu vou contar até 3. 1, 2, 3. E eu vou pensar, pera lá. Qual é a atitude que eu posso ter agora de uma pessoa que tem uma comunicação assertiva? E tudo isso é treino, gente. A gente vai treinando isso, alinhando isso todos os dias. E é possível. 30 dias você fazendo esse trabalho de se observar. Observar os seus pensamentos, observar o que você está pensando, observar o que você está sentindo, observar quais são as palavras que você está proferindo e observar quais são as suas atitudes. Em 30 dias você já começa a ter uma nova postura, você já começa a ter uma confiança e obviamente que o trabalho continua. Mas esse trabalho que eu faço, esse método que eu desenvolvi de 4 sessões com 30 dias de alinhamento, é para a pessoa ganhar o quê? Autonomia, para não ficar dependente de terapia. Porque ninguém quer falir pagando terapia, né? Ninguém quer falir, quer gastar todo o seu dinheiro fazendo uma terapia. E outra, e a gente também não quer ser dependente de uma pessoa, eu só consigo, né, ter um pensamento funcional, ter um comportamento funcional quando eu estou em terapia. Entende? Eu criei esse método pensando nisso e eu já trabalho, já tendo algumas clientes com esse método e assim, é muito eficiente, dá muito resultado. Eu ainda não fiz a contagem da porcentagem, eu preciso fazer essa contagem, porque esse meu jeito de trabalho é muito novo, não tem nem nome ainda, eu nem criei esse método. Aliás, eu acabei de criar o método, mas eu nem criei o nome. Mas tá dando muito resultado, muito resultado. Por que a gente precisa? O mundo, a vida é agora, a vida é já, né? A gente precisa resolver mais rápido possível. A gente não precisa ficar naquele nhen, e os resultados não vêm, e o trabalho não vem, e aquela recolocação não vem, e aquele relacionamento digno não vem, e aquele, né, o dinheiro para poder fazer aquela viagem que eu quero não vem, porque você não tem, porque faltam os recursos, né? Precisa de recurso emocional. E com esse trabalho de alinhamento de 4 sessões de psicoterapia, que a gente vai olhar para essas histórias, a gente vai definir o ponto onde a gente vai chegar com esses 30 dias de alinhamento, a gente coloca o nosso cérebro. A gente tira o nosso cérebro do primitivo, porque o nosso cérebro ele fica trabalhando lá naquele modo primitivo, lá naquele modo, naquela estrutura que ele escolheu, que ele desenvolveu para poder sobreviver com o mínimo de segurança. Já que ele não tinha um porto seguro, ele desenvolveu uma estrutura com o mínimo de segurança para poder sobreviver, né? E aí o nosso cérebro é preguiçoso e procrastinador, porque ele tá sempre, porque a gente tem um instinto primitivo de sobrevivência. A luta pela sobrevivência, então é gastar menos energia, é sobreviver, é não se mexer muito, porque isso é perigo, 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 perigo. Então a gente precisa driblar esse nosso cérebro primitivo e usar o nosso cérebro racional ao nosso favor, né, gente? E aí, enquanto a gente vai dominando o nosso cérebro primitivo, veja bem, o meu método de trabalho é assim, ó. Eu não acredito que... Não tem como, não é que não acredito, não tem como anular a nossa história. A nossa história, né?
a nossa criação, a nossa primeira infância foi aquela primeira infância que a gente teve, a segunda infância foi aquela segunda infância que a gente teve, com todas as coisas boas, as coisas ruins, os traumas, enfim. E foi tudo bem, né? Foi tudo bem por quê? Porque chegamos aqui. Estamos aqui, estamos sãos e salvos. Então é sinal que foi tudo que chegamos aqui, sobrevivemos. Só que a gente não precisa mais ficar sobrevivendo. A gente não precisa, a gente pode começar a viver. E a gente pode começar a realizar tudo aquilo que a gente deseja, que a gente sonha, o mais rápido possível. Sabe? Tem como cortar caminho. Tem como cortar caminho. E esse método que eu desenvolvi é um método para cortar esse caminho, usar todas as ferramentas que a gente já tem, que é o cérebro, pensamentos, as emoções, as palavras, as nossas ações, as nossas atitudes, né? A nosso favor. Para a gente poder ganhar esse tempo, para a gente poder começar a sair do modo sobrevivência primitivo e ir para o modo viver no racional e começar a manifestar tudo aquilo que a gente quer na nossa vida o mais rápido possível. Porque tá tudo ligado com as nossas emoções, né? E a gente já sabe disso, sabendo que tá tudo ligado com as nossas emoções e sabendo que tem um jeito de fazer com que funcione mais rápido, é possível, tá, gente? Ficou claro, gente? Falei demais? Pra gente sair do modo primitivo? Então, falei da comunicação assertiva, falei da comunicação disfuncional, o porquê que acontece a comunicação disfuncional, o porquê que é tão difícil a gente ter essa comunicação assertiva e o que a gente precisa para ter essa comunicação assertiva. E vendi meu peixe, falei do meu trabalho, das minhas 4 sessões de psicoterapia, junto com os 30 dias de alinhamento. Logo, provavelmente vou fazer também alguns áudios de meditação para ajudar nesse alinhamento. Eu vou fazendo esse trabalho junto com os 4 dias com os 30 dias de alinhamento e as 4 sessões de psicoterapia. Show de bola, ficou claro, Leda? Show de bola, Andréia, ótimo. Osélia, show de bola. Leda, muito interessante, parabéns, obrigada, Leda. Leda também, psicóloga, TCC. Show de bola, tamo aí junto, né, Leda? Tamo aí junto pra gente gerar resultado, que eu sempre falo, a gente precisa, né, gerar resultado. Tem muito terapeuta por aí, eu até falei na live de segunda-feira, para quem não assistiu, na live de segunda-feira até comentei que eu tô horrorizada com a quantidade de terapeutas que estão por aí, que ficam ali manipulando a dor da pessoa para vender curso, para vender processo terapêutico, sabe? Que a pessoa parece que não quer ver resultado. E eu quero ver resultado, por isso que eu bolei essas 4 sessões com 30 dias de alimento, que eu quero resultado. Eu quero resultado, eu quero que a pessoa chegue para mim e fale, olha, eu consegui. Putz, consegui aquela promoção. Putz, consegui aquele relacionamento. Putz, consegui, vou fazer aquela viagem. Nossa, consegui fazer aquele curso. Tô me sentindo mais confiante. Nossa, tô conseguindo comunicar melhor as minhas emoções. Tô conseguindo ter... Nossa, melhorou meu relacionamento com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, com meu marido. Melhorou no meu ambiente de trabalho, tá mais legal. Agora eu descobri que eu quero trabalhar. Sabe, gente, a gente precisa disso, a gente precisa gerar resultado para as pessoas. Isso é responsabilidade, isso é amor ao próximo, isso é amor àquilo que a gente faz, sabe? E não é interessante isso, gerar transformação de verdade, né, Leda? Gerar transformação de verdade, porque é dor, causa dor, é dolorido, é sofrimento, e a pessoa, porque a gente já traz as dores, né, da nossa vida, as dores e os traumas, e aí, infelizmente, a gente vê pessoas por aí que fica se utilizando disso, sabe, em prol de ganhar dinheiro, de ficar milionário. Ai, gente, é bem complicado. Se cada um pegasse só a sua parte mesmo, eu assisti o Poço, não sei se vocês assistiram o filme O Poço. Alguém assistiu? Porque daí eu não vou dar spoiler, né? Não vou dar... Oi, Fabiana, tudo bem com você? Eu vi que você entrou na live de segunda-feira, não deu nem tempo de falar boa noite, gente, porque eu começo a falar aqui, feita uma desesperada.
que eu quero falar, né? Eu quero passar porque a minha ânsia é de gerar resultado, né? Eu quero resultado, eu quero que as pessoas tenham resultado, não quero que as pessoas sejam, né, tenham alegria, felicidade e contentamento, assim como eu quero ter, assim como eu já tenho, né? A alegria, a felicidade e o contentamento que eu sinto de estar aqui, de estar passando essas informações, de estar falando como eu percebo o mundo, de estar, né, de estar oferecendo um produto que eu criei que faz muito sentido para mim, e eu tô vendo que tá fazendo sentido para a vida dos outros, que tá dando resultado. Alguém assistiu, gente, o filme O Poço? O filme O Poço, quem não assistiu, assista. É meio sangrento, tá, gente? É meio sangrento, mas é legal. E o filme O Poço, ele fala muito isso dessa questão social, né? Se cada um pegasse só a sua parte, teria para todo mundo, teria dinheiro para todo mundo, teria alimentos para todo mundo, ninguém ia passar necessidade, né? E fez muito sentido isso para mim, o filme O Poço, porque daí eu comecei a observar. Sim, assistiu, Leda? Porque daí eu comecei a observar que essas pessoas que estão vendendo, né, os seus processos de terapia, estão vendendo os seus cursos, elas estão ali, estão querendo fazer os 6 em 7, fazer 1 milhão delas ali, né, os 100 mil reais em 7 dias, sabe? Estão querendo números e quanto mais melhor. Eu fiquei pensando, gente, mas a que custo, né? A que custo? A pessoa tá preocupada com o resultado que os outros vão ter ou tá preocupada com o resultado dela mesmo, né? A que custo? E se cada um pegasse só a sua parte, né? Se cada um ficasse com a quantidade de dinheiro que é suficiente para ela ter, né? Para ela realizar os sonhos dela, independente de quais sejam. Se o sonho dela é comprar um barco, tudo bem. Se o sonho da pessoa é comprar uma Ferrari, tudo bem, mas o suficiente, né? O suficiente para ela, para os sonhos dela. E se todo mundo, né, se preocupasse só com o suficiente para ela, para os sonhos dela, todo mundo teria o que comer, o que beber, ninguém ia passar necessidade, né? Então é isso, gente. Quero agradecer a participação. Gratidão, Leda, pela sua participação. Fabiana chegou no finalzinho, a Paty acho que já foi embora. Zélia, linda, querida, minha maninha. Olha que interessante, é minha irmã e a gente tá conseguindo fazer, tô conseguindo fazer até com a minha irmã, gente, esse processo das 4 sessões. Gente, eu preciso criar um nome pro meu método não tem nome, eu ainda não criei. Mas é porque assim, eu vi que começou a dar resultado, a última coisa que eu vou me preocupar é dar um nome pro meu método, né? Vai ser o meu método o nome. Que tonto. Porque eu já queria, né, já comecei a fazer propaganda porque eu já tô aplicando até com a minha irmã. Eu tô conseguindo fazer, porque não é um método que fica contando as historinhas. A gente não precisa ficar lembrando as historinhas de dor. As nossas dores a gente já sabe, né, Zélia? As nossas dores a gente já sabe. Então é alinhar, é colocar o cérebro para trabalhar, alinhar os nossos pensamentos, as nossas emoções para ter resultado mais rápido, né? Tá amando? Olha, minha irmã falando que tá amando esse meu método. Consigo até, né? Consigo até, como se diz, quando a gente quer dar resultados pro mundo, a gente começa a limpar o quintal, né? Tô aqui com a minha irmã ajudando ela nas questões para ela ter resultados mais rápidos, né? Aí ela volta aqui para contar para vocês todos os resultados que ela teve, né, Zélia? Então, gratidão, gente. Eu vou salvar esse vídeo, vou colocar, vou tentar, né? Vamos ver se o Instagram vai deixar eu salvar hoje, na segunda-feira eu consegui. Coloquei no GTV, coloquei no meu canal do YouTube. O meu canal do YouTube, o link tá na bio aqui do Instagram. Muita gratidão, gente, pela participação de vocês. Andréia linda, gratidão, Leda, minha irmã. Muita gratidão a Paty que deu uma passadinha aqui, todo mundo que deu uma passadinha para falar um oi, muito obrigada, muita gratidão, bom final de semana para todo mundo. E bora lá, gente, bora lá, vamos ter resultado na nossa vida pra gente poder ser feliz, pra gente poder ter alegria, ter contentamento, para todo mundo vibrar numa vibe do amor incondicional, pra gente poder elevar a frequência do amor incondicional do nosso planeta, para todo mundo poder ser feliz, porque a gente estamos aqui para ser feliz. Beijo, gente linda. E agora eu vou fazer um atendimento. Até achei que a Pri ia entrar aqui, mas agora já vou fazer um atendimento. Gente, beijo, beijo, beijo para todo mundo. Beijo, Fabiana. Beijo, gente.